O fechamento semanal de ontem, pessoal, fechamento semanal com engolfo de baixa, com o mercado querendo buscar essa região aqui, ó, que é a região de suporte, que eu acredito que vai ser uma das melhores regiões de compra, né? Ou seja, uma região que eu acho que vai ser brigada. Vai ter gente vendendo e comprando nesta região aqui, 12 mil dólares a 14 mil dólares. É a região que eu estou de olho para uma possível, vamos dizer assim, desaceleração da velocidade da baixa e possivelmente um pullback para depois capturar todos os apostadores de baixa que o mercado possui, tá? Atualmente nós chegamos, pessoal, a mais de 50% das carteiras, depois eu vou mostrar isso para vocês, a mais de 50% das carteiras de Bitcoin estão no prejuízo, ou seja, compraram o Bitcoin a um valor mais alto do que ele está valendo atualmente. E isso é positivo por quê? Porque geralmente nos ciclos passados, nas quedas infinitas e nos bear markets anteriores, apesar que esse está bem mais intenso, bem mais forte, e o Bitcoin praticamente não teve um grande respiro ainda dessa queda, nós tivemos agora, nós estamos chegando no ponto médio em que o mercado gosta de fazer a precificação de fundo, conforme eu já expliquei isso para vocês aí ontem, né? Então nós temos agora esta região aqui como uma região de interesse comprador, na minha opinião, entre 12 a 14 mil dólares, e vamos ver como o mercado vai reagir. Então, para o curtíssimo prazo, eu ainda espero mais queda, para o curtíssimo prazo, eu ainda acredito que vem mais baixa pela frente, mas no médio prazo, eu já estou especulando uma recuperação, né? E o mercado provocando aí, fazendo um fundo, porque existem as duas demandas, a demanda compradora e a demanda vendedora. Ambas estão começando a ficar desgastadas, né? Então vai chegar um momento de capitulação. É aquele movimento lateral de consolidação de fundo. Então eu acredito que nós estamos chegando bem próximos disso aí. E no caso do Bitcoin a moedinha da praia, ele vai ser o primeiro, na minha opinião, a sinalizar esse fundo que vai se formar, né? Depois dele o Ethereum também. Então eu acredito que tanto o Ethereum quanto o Bitcoin ainda vão cair um pouquinho mais no curtíssimo prazo, mas que pode ser que ali para dezembro a janeiro a gente consiga iniciar um movimento de pullback de alta, né? Então eu acredito em movimento de queda até o fundo anterior, no caso aí do Ethereum e no caso do Bitcoin, a moedinha da praia. E ambos acredito então que eles vão cair lentamente ou de forma acelerada, conforme eu expliquei para vocês já, que pode sim vir dando uma porrada, né? Dependendo do cenário da situação de desemprego, que vai ser os dados econômicos que vão sair na quarta-feira às 10h30 da manhã. Inclusive, quero fazer essa live aberta com o Igor Mundstock para falar sobre os dados de desemprego, para ver se isso acelera as quedas, tá? Só que tem uns detalhes importantes hoje que aconteceram hoje de manhã que me preocupou bastante, né? Então nós temos Bitcoin e Ethereum em queda infinita ainda em tendência de baixa no curto prazo. No médio prazo, eu especulo que ele vai ter uma recuperação. Chega em um momento que a queda ela é tão grande e tão longa que começa a ficar mais... fica muito arriscado ficar o tempo todo 100% vendido, né? Chega em um momento em que o mercado ele atinge o seu fundo e começa a fazer a recuperação econômica. E aí nós temos o seguinte, nós temos o dólar também, queridos. Nós temos o dólar. Eu preciso dar uma olhada no dólar, como é que está a situação do DXY. Vamos pegar aqui o DXY. Bom, senhores, e aí o que acontece? Nós temos o seguinte, o dólar hoje ele vem subindo. Conforme eu expliquei ontem para vocês, eu acreditava que esse movimento vai acontecer. Então eu acredito que esse movimento de alta do dólar vai empurrar os mercados no curto prazo, né, o mercado cripto para baixo. Porém, quando ele chegar nesse suporte perdido para agir como resistência, nesse ponto aqui eu tenho interesse em saber como o dólar vai se comportar. Se ele rejeitar, pessoal, a gente vai ter uma grande chance do mercado de criptomoedas poder dar um respiro, principalmente o Bitcoin, que ainda não voltou para os 28 mil dólares. Conforme eu mostrei para vocês, tem uma região de Fibonacci bastante importante, que é a primeira resistência, foi um suporte perdido muito importante do Bitcoin, que é os 28 mil dólares por unidade. Então, primeiro nós tínhamos um suporte de majoritário de 52 mil, que foi perdido em dezembro do ano passado, foi quando eu falei que o Bitcoin estava mudando a tendência, né, saindo da tendência de alta para uma tendência de baixa, e agora o dólar está fazendo exatamente o mesmo. Então, se a gente comparar os dois gráficos, então se eu pegar aqui o gráfico do dólar e o gráfico do Bitcoin da moedinha da praia,
né? Se a gente pegar aqui a reversão, tá? O que é a reversão, né? Então, vocês lembram lá em dezembro, né, que eu comentei sobre esse dia aqui, o famigerado sábado, né, do dia 4 de dezembro. No sábado do dia 4 de dezembro, na madrugada do sábado, nós tivemos essa queda aqui, ó, essa porrada aqui para baixo, né? E eu comentei, cara, para manter a estrutura de alta, a gente não pode perder isso daqui. Na sexta-feira eu comentei sobre isso. No sábado, infelizmente, ele veio e perdeu tudo. Quando ele perdeu isso daqui, então, ele estava fazendo tendência de alta, né? Topos e fundos ascendentes. E aí, quando ele reverteu, quando ele veio para baixo, eu falei, cara, vou sair de todas as altcoins, vou ficar exposto mais em Bitcoin e talvez Ethereum e uma outra altcoin, como a AGX, por exemplo, a GIX, por exemplo, que eu tinha preguiça de vender, e a Ergo também. Então, o que acontece? Até hoje eu tenho um Ergo aí, até hoje. Aí, o que acontece? Nós tivemos a reversão, tá? A reversão da tendência. O que acontece agora com o dólar, na minha opinião, pode ser exatamente a mesma coisa, tá? Que aconteceu com o Bitcoin. Nós tivemos um enfraquecimento da tendência de alta, ou seja, uma lateralização da tendência de alta, e agora, recentemente, na semana passada, no dia 10 de novembro, nós tivemos uma porrada para baixo aqui no dólar. Ele veio agora para fazer o pullback, então ele faz um pullback semelhante ao que aconteceu com o Bitcoin aqui nessa região. E quando a gente tem uma reversão de tendência, é isso que eu quero ver, né? Eu quero ver esse pullback agora e testar esse suporte que foi perdido agindo como resistência, tal como aconteceu com o Bitcoin da moedinha da praia. Então, o que acontece? A gente pode colocar aqui uma região em que, se ele chegar aqui, né, nesse pullback agora, então eu tenho a expectativa que o dólar venha a se valorizar, certo? E as criptomoedas tendem a derreter agora no curto prazo. Enquanto o dólar estiver vindo aqui para essa região de suporte perdido, para testar ele como resistência, vejam que ele vai possivelmente ultrapassar a média 8 semanal por um período de tempo, tá? Ele pode romper a média 8 semanal por alguns dias. Bom, nesse movimento aqui que eu estou esperando, vejam que ele termina mais ou menos ali até 1º de dezembro, se ele seguir subindo agora até o final desse mês. Então, se ele continuar subindo, o dólar se valorizando, perante os próximos dias, até a entrada do mês de dezembro, percebam que ele vai entrar no mês de dezembro em tendência de alta, né? Aqui, ó. Aliás, nesse curto prazo aqui, alta. Mas abaixo dessa linha de tendência de baixa, tá? Então, o que acontece? Aqui, eu acredito que o dólar pode se segurar. Então, o que ele pode dizer, pode antecipar para nós esse gráfico do dólar aqui? Que o dólar pode enfraquecer a partir de dezembro, ou seja, ele tocar nessa região de suporte como resistência, voltar para baixo aqui, voltar a cair aqui para baixo, e nessa voltada aqui para baixo, o Bitcoin, o mercado de cripto em geral, pode reagir positivamente se valorizando perante o dólar, porque nós estamos comparando Bitcoin com dólar, certo?